concluímos na semana passada o Evangelho de Marcos, mas eu queria trazer uma reflexão do Evangelho para os irmãos nessa noite. Peço que vocês abram as suas Bíblias em João capítulo 6. Aí, eu queria imaginar nessa noite o discurso de Jesus sobre o pão da vida, em João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 25. Vamos fazer então essa leitura, João, capítulo 6, começando com o versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos pular agora só mais um versículo 54 agora. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar nessa noite? Pai, agradecemos por estarmos aqui reunidos para celebrar o nome do Senhor Jesus. Agradecemos por tudo que já foi feito e agradecemos pela tua palavra. Nos ajude a compreendê-la, cada dia vivê-la e experimentá-la nas nossas vidas. Em nome de Cristo oramos. Amém. O capítulo 6 de João, a gente pode dividir basicamente ele em três partes, três eventos que acontecem aqui no capítulo 6 de João. Primeiramente, dos versículos 1 ao versículo 15, nós temos a multiplicação dos pães e peixes que Jesus realizou. Do versículo 16 ao 24, Jesus ele anda sobre as águas. E, por último, aqui, a partir do versículo 25, nós temos o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Então, os primeiros 15 versículos relatam o milagre de Jesus, de multiplicar pães e peixes. No versículo 15, fala que depois de realizar esse milagre, Jesus ele se retira sozinho para o monte, enquanto que os discípulos pegam um barco e eles vão para Cafarnaum. E aí, no meio daquela viagem, Jesus ele está no monte, os discípulos estão em alto mar, começa ali
né, o mar fica muito agitado, e aí Jesus vem então, e vem caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos. E aí, né, acontece mais esse segundo evento aqui no capítulo 6 de João. No dia seguinte, aquela multidão que presenciou a multiplicação dos pães e peixes percebe que Jesus não está mais ali, porque ele chegou até Cafarnaum com os discípulos. É o que nos diz aqui o versículo 22. Fala assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Por que Jesus não foi? Porque Jesus estava no monte, e ele encontra os discípulos no momento da dificuldade em alto mar. E aí o que acontece? Essa multidão ela vai atrás de Jesus, né? Eles pegam ali os barcos e eles vão para Cafarnaum atrás de Jesus. E aí no versículo 25 fala que eles encontram Jesus do outro lado. Vamos ler o versículo 25. Então, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Essa pergunta vai iniciar todo o discurso de Jesus aqui sobre o pão da vida. E vai revelar o verdadeiro motivo dessa multidão de ir atrás de Jesus, que era um motivo, poderíamos dizer, um motivo mundano, porque eles saciaram a sua fome. É por isso que eles estão indo atrás de Jesus. É o que Jesus vai dizer no versículo 26. Olha comigo o versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos. Qual que é esses sinais milagrosos que Jesus está falando aqui? Era justamente a multiplicação dos pães que ele alimentou a multidão. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram saciados. Então ele está dizendo: eu sei porque vocês estão vindo atrás de mim. Não era para crer nele, mas era porque eles tinham sido alimentados. Jesus saciou a fome física deles. E aqui Jesus já expõe o coração dessas pessoas. Eu sei porque vocês estão vindo atrás de mim. E aí Jesus continua dizendo agora, no versículo 27, ele vai começar agora a elaborar o discurso sobre o pão da vida. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, colocou o seu selo de aprovação. Então agora Jesus ele pega esse evento da multiplicação dos pães e peixes e agora vai dar uma aplicação espiritual em cima desse milagre. Ele começa no versículo 27, falando para eles não trabalharem pela comida que se estraga. Ou seja, vamos tirar um pouco do foco de que vocês saciaram o estômago de vocês. Ele continua dizendo, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Então Jesus diz trabalharem, que o verbo grego é o ergazomai. Depois Jesus vai repetir esse verbo no versículo seguinte. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, a preocupação de vocês não pode ser simplesmente a comida física. Vocês precisam trabalhar, ou seja, vocês precisam focar naquilo que realmente é importante, que é a comida espiritual. Ele diz aqui no versículo 27 que o Filho do Homem é que lhes dá esse verdadeiro alimento. O Filho do Homem lhes dará. Jesus começa então a dizer de que, mesmo que de forma preliminar,
de que Ele realmente é a vida eterna. Ele vai revelando isso conforme o discurso vai acontecendo. Então, essa comida espiritual é dada unicamente por meio de Cristo, porque Ele é o Messias. E a prova disso está aqui no versículo 27, que fala que Deus nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, o Filho recebeu a autoridade do Pai, de que Ele é aquele que pode realmente saciar a fome espiritual do ser humano. A este, Deus, o Pai, colocou o seu selo de aprovação. Agora, olha o que aquelas pessoas, no versículo 28, vão perguntar. Né? Então, nos perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E aqui eles usam o mesmo verbo grego que Jesus usou no versículo anterior. Jesus usou ali o verbo para trabalhar. Né? Então eles estão falando assim, né, qual é o trabalho que a gente precisa fazer agora, né, para a gente, de certa forma, agradar a Deus. E aqui, né, quando eles usam esse verbo, a impressão que dá é que eles estão falando que eles precisam fazer alguma coisa do seu próprio esforço para conquistar o reconhecimento e o merecimento de Deus. E aí a resposta de Jesus é muito curiosa, porque Jesus vai falar que eles não precisam fazer obra nenhuma. Olha o que ele diz no versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então eles estavam achando que eles talvez iam conquistar a sua salvação. Jesus falou: não é assim que funciona. Não é pelo seu trabalhar que você vai conquistar o favor de Deus. É pelo crer. A obra de Deus é esta. Não, ou seja, Jesus está falando, ó, se vocês estão falando em termos de obra, né, a obra que vocês têm que fazer é crer. Basicamente é isso. A obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. E aqui é uma referência a Ele mesmo. Jesus estava dizendo aqui, de maneira implícita, que não havia nada naquelas pessoas que elas pudessem fazer para conquistar ou merecer a sua salvação. Não era nada que eles iam fazer que ia impressionar Deus, e assim Deus ia conquistar, ia disponibilizar a salvação para essas pessoas. Isso quer dizer que não há nenhum tipo de obra ou prática que seja suficiente para merecer o favor e o perdão de Deus. A única coisa que aquelas pessoas precisavam era crer em Jesus. Apenas a fé é que poderia livrá-los de seus pecados. Então, Jesus fala, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. E aqui já tem uma grande lição para nós aprendermos. Uma grande lição que Jesus ensina, de que não há nada em nós que desperte a atenção do favor de Deus. Não há nada que nós possamos realizar em termos de trabalho, de obra humana, para conquistar o merecimento diante de Deus. Isaías 64:6 vai dizer que todas as nossas obras somadas diante de Deus, elas são o quê? Trapos de imundícia, ou seja, não servem para nada em termos de salvação. A salvação ela é um presente da graça de Deus. Ela não é conquistada. Ela é recebida pela fé. Efésios 2:8 vai nos dizer isso. Pela graça sois salvos por meio da fé. E ele fala, isso não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus. E depois ele continua dizendo que não vem das obras. Não vem daquilo que a gente faz, mas vem única e exclusivamente através da nossa fé. No versículo 29, Jesus fala, a obra de Deus, se vocês precisam fazer alguma coisa, é crer.
Essa é a verdadeira obra de Deus. E aí que eles entendem, né? Parece que eles conseguem entender que Jesus está fazendo uma referência a si mesmo que ele não falou isso diretamente. Porque olha o que eles dizem no versículo 30. Então me perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Então agora parece que eles entenderam que Jesus estava fazendo uma referência a si mesmo. Eles deviam crer naquele que Deus tinha selado. E eles perguntam para Jesus: qual que é a sua credencial? Qual é a sua autoridade de que aquilo que você está falando realmente merece a nossa fé? Qual é o sinal que você vai operar para que a gente creia na mensagem que você está pregando? Basicamente é isso. Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Né? E aqui a gente lembra lá de 1 Coríntios 22, que fala que os judeus nos pedem um sinal, enquanto que os gregos buscam sabedoria. Né? E aí eles estão pedindo realmente um sinal. Basicamente eles vão com Jesus. Né? Mostra um sinal para a gente que não tem como a gente duvidar de que você realmente é o Filho de Deus. Que realmente nós precisamos crer na sua mensagem. E é muito curioso o que vai se seguir aqui. Né? Porque eles pedem para Jesus um sinal. Só que nós vamos ver que esse sinal já tinha sido dado. Foi a multiplicação dos pães e peixes, que essas mesmas pessoas estavam lá na multiplicação dos pães e peixes. Mas olha que interessante o que eles continuam dizendo no versículo 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Não é interessante que essas mesmas pessoas que estão pedindo o sinal de Jesus, eles citam a passagem aqui de que Moisés deu pão para as pessoas do deserto, lá no Êxodo, né? E eles tinham acabado de testemunhar a mesma coisa. Jesus deu pão para eles também, no início do capítulo 6. Ou seja, o sinal já tinha sido dado. Só que eles não quiseram comer. Essa era a grande verdade. Moisés deu o pão para os nossos antepassados lá no Êxodo. E você, qual sinal você vai dar? O sinal já foi dado. Vocês comeram o pão no dia anterior. O que isso revela para nós? Revela que a descrença é o caminho natural do ser humano. O sinal já havia sido dado. Um sinal muito semelhante ao sinal de Moisés. Mas Moisés, por meio, lógico que Deus, né, que Jesus fala que foi Deus que forneceu o pão. Né, Moisés, ele foi instrumento de Deus para alimentar o povo no deserto. E agora Jesus, ele faz algo muito parecido. É uma multiplicação de pães. Eles também comeram o pão. Tinha acabado de testemunhar esse grande sinal. Mas a grande verdade é que o coração humano, ele é duro, ele não crê, ele é resistente. E ele sempre está buscando esse sinal. Mas o sinal já foi dado. Isso aqui é uma grande lição para nós também, né? Porque a nossa tendência é, às vezes, duvidar. A gente, às vezes, duvida, mesmo vendo milagre atrás de milagre. Ainda a gente está querendo buscar mais sinais para que a gente, de fato, creia. Precisamos estar conscientes dessa grande verdade. O nosso coração, muitas vezes, ele é descrente. Nós não, muitas vezes, até na nossa própria caminhada cristã, nós lidamos com a descrença. Muitas vezes. E o que nós precisamos fazer nisso, nesse contexto? Precisamos rogar a ajuda da graça de Deus para vencer a nossa incredulidade. E dizer como os discípulos, lá em Lucas 17:5, né, que fala: Senhor, acrescenta-nos a fé.
É isso que nós precisamos. Precisamos, cada dia, buscar a graça de Deus para vencer a nossa falta de fé. Continuando aqui no nosso texto, versículo 32, declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, Jesus diz, né, Moisés não nos deu o pão do céu. Jesus está falando no sentido figurado, né, de realmente alimentar a alma daquelas pessoas. Jesus está dizendo, Moisés não fez isso. Né, ele apenas deu o pão físico para vocês, que veio do próprio Deus. Agora, o pão de Moisés, o maná, né, que Deus operou por meio de Moisés no deserto, ele não poderia satisfazer a alma daquelas pessoas, apenas os seus estômagos. E Jesus diz, porque o verdadeiro pão do céu, ele dá vida ao mundo. E aqui Jesus está falando no sentido espiritual. Né? O pão que Deus dá ao mundo, ele preenche de fato, ele traz vida espiritual para aquele que crê. Jesus falou que a obra de Deus era crer. Versículo 33, mais uma vez, diz assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aqui Jesus está se referindo a si mesmo, né? Que ele veio do próprio céu. Então aqui ele vai explicar para nós, né, o que esse pão faz. Jesus fala que esse pão, que é ele mesmo, ele traz vida ao mundo. O maná no deserto, que Moisés deu ao povo, não podia fazer isso. Jesus está enfatizando que ele próprio era aquele que tinha sido enviado de Deus para satisfazer por completo a alma do pecador. Agora, olha o que as pessoas da multidão dizem no versículo 34. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E que quando eles dizem isso, parece que eles não entenderam que Jesus estava falando no sentido espiritual. Parece que eles estão entendendo ainda de um pão físico, né, de que Jesus ia suprir as necessidades físicas, da fome daquelas pessoas. Quando eles dizem, né, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Parece que eles não estão entendendo a mensagem de Jesus ainda. E aí Jesus vai responder no versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. E aqui é o checkmate. Né? Tudo que Jesus está querendo apontar é para chegar nesse ponto, né? Para eles entenderem de que ele, de fato, é o pão da vida. É aquele que realmente pode saciar o ser humano. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então agora, né, Jesus estava falando de uma maneira meio velada até esse ponto, né, e as pessoas precisavam crer, mas agora ele fala que ele precisa ser o objeto da fé daquelas pessoas. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Agora Jesus está aplicando aqui no sentido espiritual. Ele pega o milagre que ele fez no início do capítulo 6, de multiplicar o pão físico, e agora ele vai trazer uma grande lição espiritual, de que agora ele é o pão da vida, e é realmente ele que as pessoas precisavam ir atrás para saciarem a sua fome espiritual. Jesus disse, né? Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. A grande verdade é que existe no ser humano um vazio espiritual que não pode ser preenchido por absolutamente nada desse lado
da vida. Apenas Jesus é capaz de preencher esse vazio e satisfazer por completo a fome e a sede espiritual do ser humano. Por isso nós precisamos nos alimentar desse verdadeiro pão. Jesus fala que é Ele mesmo. É o pão que traz vida ao mundo. Aquele que preenche de fato o vazio do ser humano. Eu queria trazer uma citação do Evangelho Antigo, do F.F. Bruce, falando sobre essa passagem. Ele diz o seguinte: Jesus veio para se doar, para que as pessoas vivam através dele, para participar do pão da vida. Elas precisam vir a ele, precisam crer nele. Essa entrega total a Cristo, apropriando-se dele pela fé, é o segredo da vida eterna e da satisfação perpétua da alma. Gosto muito do que ele disse no final. Que essa entrega total a Cristo, apropriando-se dele pela fé, é o segredo da vida eterna e da satisfação perpétua da alma. Eu queria trazer um versículo lá de Jeremias, só para a gente fazer uma aplicação aqui nesse ponto. Jeremias 2, versículo 13. Ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Esse texto de Jeremias é muito profundo, né? Porque aqui é um texto que está falando sobre prioridades. Né? Muitas vezes nós buscamos satisfação, nós colocamos a nossa prioridade em coisas dessa vida aqui. Pode ser várias coisas, né? Pode ser trabalho, pode ser amizades, relacionamentos, família, estudos, carreira profissional, dinheiro. E quando a gente coloca o foco, a prioridade da nossa vida sendo uma dessas coisas, a gente está cavando uma cisterna que não tem água. Porque isso não preenche de fato a nossa vida. Claro que essas coisas, não estou falando errado, são coisas importantes. Relacionamentos, família, trabalho, carreira, estudos. Essas coisas são importantes. Mas na nossa vida elas têm que ser secundárias. Deus precisa ser o primeiro lugar das nossas vidas. Precisa ser a nossa prioridade, senão a gente vai estar cavando cisterna furada. Porque essas coisas não são capazes de preencher a nossa alma por completo. Não, o versículo nos diz aqui, em Jeremias, que eles me abandonaram e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Se a gente coloca todo o nosso foco em qualquer coisa dessa vida aqui, nós não vamos nos satisfazer. Vai ser como uma cisterna que a gente vai lá buscar água e ela está furada, ela não consegue nos alimentar. Na verdade, matar a nossa sede aqui, né? Essa figura de linguagem aqui de Jeremias. A grande verdade é que é uma tolice viver a nossa vida distante de Deus. E quando a gente foca nas coisas dessa vida, a gente se distancia de Deus. E é uma tolice, porque nós achamos que nós vamos encontrar satisfação nas coisas dessa vida, quando na verdade tudo nessa vida é temporário. Não preenche a nossa fome espiritual de fato. Por isso que Jesus diz aqui, voltando em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Percebe esse texto? Nunca terá fome. Só vai ser realmente satisfeito, vai ser completo. Ele diz também, né? Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqui, né, no sentido espiritual. E aí eu queria pular no versículo 54,
aqui no nosso texto, né, que mais lá na frente, né, todo esse discurso, Jesus está falando sobre o pão da vida. Né, e aí ele está falando da necessidade espiritual do ser humano como fome e sede. Lá na frente, no versículo 54, ele fala assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Claro que aqui não está falando da carne e do sangue literal de Jesus. Lembre disso. Isso aqui está no contexto do discurso do pão da vida. Então, é se alimentar de Cristo espiritualmente. Então, está aqui no versículo 57, ele fala assim: aquele que de mim se alimenta, viverá por minha causa. É um alimentar-se de Cristo, das verdades de Cristo, a todo momento. No versículo 54, que fala: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, na verdade, no grego, está no tempo contínuo aqui. A melhor tradução para esse versículo seria o seguinte: aquele que está comendo a minha carne e bebendo o meu sangue. O que isso sugere para nós? Sugere que para o cristão a salvação ela não é um ato único. Né? Ela começa com a crença, mas ela se alimenta de Cristo a todo momento. É aquele que está comendo e bebendo, ou seja, ele está a todo momento se alimentando de Cristo. Então, indica para nós que aquele que crê, ele está o tempo todo se alimentando de Cristo e da sua palavra. Isso é uma das marcas daquele que realmente creu em Jesus. Ele se alimenta o tempo todo, a todo momento, se alimenta espiritualmente de Cristo. O salvo é aquele que tem prazer em conhecer a Deus. Ele crê e ele continua crendo. E essa fé é alimentada pelo próprio Cristo. É o andar diário com Ele. É isso que Jesus quer dizer aqui. Né? É aquele que está comendo a minha carne e bebendo o meu sangue. Esse tem a vida eterna. Então é uma vida de uma contínua alimentação, digamos assim, né, das verdades espirituais proclamadas no Evangelho. E só para finalizar, uma aplicação final para nós. Será que a palavra de Deus, o Evangelho, as palavras de Cristo é aquilo que, de fato, ocupa o centro das nossas vidas? Está no centro, de fato, do nosso coração? Será que é de fato a nossa prioridade? Ou será que muitas vezes a gente vai lá e cava uma cisterna furada? Né? E a gente tenta trazer um foco para alguma coisa dessa vida que a gente sabe que não vai preencher de fato. Você deseja conhecer mais de Cristo a cada dia? Com que frequência você se alimenta dos ensinos de Jesus, daquilo que está de fato no Evangelho? Essa é uma marca do cristão genuíno, uma fome por Deus, uma fome de ser preenchido por Cristo no seu Evangelho. Essa é uma das marcas do verdadeiro salvo. Romanos 8,5 nos diz que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Ou seja, a marca daquele que realmente tem o Espírito de Deus, ele tem essa vontade, esse desejo de se alimentar de Cristo, de ser guiado pelo Espírito. Isso é uma realidade na sua vida? Essa é a grande pergunta. Se você ainda não experimentou desse verdadeiro pão do céu, Jesus ele estende esse convite também para você. Ele diz: a verdadeira obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou, conforme ele nos diz aqui no seu discurso. E lá em Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, aquele que pode realmente
preencher o vazio do ser humano é Jesus. É o verdadeiro pão do céu. Agora, se você realmente já se alimentou de Cristo, já se apropriou da sua salvação pela fé, é um desafio que eu lanço para você, você se alimente todos os dias do Evangelho. Que o Evangelho seja uma tônica de fato na sua vida, que ele povoe realmente o seu interior. Que apenas Jesus, o pão da vida, pode satisfazer a sua alma por completo. Você não vai achar satisfação em nada nessa vida. Nada, absolutamente nada. Todas as coisas dessa vida preenchem de maneira temporária. Não vai trazer plena satisfação. A plena satisfação está em Deus, está em Jesus, está em aquilo que é de fato o pão do céu, que alimenta de fato o ser humano. E só para a gente terminar, João capítulo 6, deixar esse versículo, que está dentro do nosso discurso dessa noite. Vá para casa com esse versículo na sua mente. Jesus declarando: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Deus abençoe o mundo, você sabe.